Meus amigos, após a pausa nos trabalhos do Congresso para o feriado e a janela partidária, as atividades voltarão nesta próxima semana. Quem tem os detalhes pra gente é a Janaína Camelo, que chega agora, direto de Brasília, ao vivo no Tá na Roda desse domingo. Bem-vinda, Janaína. Muito boa tarde, Kobayashi. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no Tá na Roda. Olha só, essa semana no Congresso ela promete ser movimentada, né? Amanhã, por exemplo, já tem uma reunião marcada entre o presidente do Senado, o presidente Rodrigo Pacheco, e o ministro de Relações Institucionais, que é o ministro Alexandre Padilha. Eles dois vão alinhar as propostas aí que estão em análise do Congresso, que são de interesse do governo, como, por exemplo, Kobayashi, a reoneração dos pequenos municípios. Porque a gente lembra que na semana passada esse assunto acabou criando aí um clima bem tenso com o ministro da Fazenda, o ministro Fernando Haddad, depois que o presidente do Senado, o presidente Rodrigo Pacheco, ele vetou, ele na verdade deixou caducar uma parte aí, um trecho de medida provisória que estabelecia aí que acabaria com a reoneração dos municípios de até 156 mil habitantes, porque desde o ano passado, desde o final do ano passado, após uma aprovação no Congresso, eles estão sendo beneficiados com uma alíquota menor do INSS na folha de salário dos servidores, né? Então isso é um assunto que vai ser tratado amanhã. E a gente vai ver se nos próximos dias vai ter alguma solução com relação a esse tema. O que também deve ser votado nos próximos dias no Senado deve ser a PEC das drogas, que é aquela proposta que estabelece a criminalização do porte e da posse de drogas em qualquer quantidade. É uma proposta, inclusive, defendida aí pelo presidente Rodrigo Pacheco, pelo presidente do Senado, mas vai na contramão aí do que tem sido analisado o Supremo Tribunal Federal, né, que está julgando aí a descriminalização do porte de drogas para maconha, para o uso de maconha e para uso, para consumo pessoal. Então, essa PEC, ela precisa passar por 5 sessões de discussões, já passou por 3 sessões. Então, se nessa semana a gente tiver 2 sessões aí do Senado, ela já pode ir para votação no plenário. Já a Câmara dos Deputados, Kobayashi, pretende aí votar a cassação do mandato do deputado federal Chiquinho Brazão, que está preso aí no julgamento envolvendo a morte de Marielle Franco, né? A Comissão de Constituição e Justiça vai votar na quarta-feira a legalidade dessa prisão, que foi determinada aí pela primeira turma do STF. E aí, dependendo, esse caso vai no mesmo dia para o plenário da Câmara dos Deputados, já que o presidente Arthur Lira tinha prometido votar nessa semana a cassação ou não do deputado federal que está preso. Também no plenário da Câmara dos Deputados, o que pode ser votado essa semana é o projeto de lei que recria o DPVAT. Aquele seguro, DPVAT, recria aí, então, a taxa de cobrança aos proprietários de veículos. Tem uma grande expectativa de que isso seja votado na Câmara essa semana. As comissões da Câmara também estão com a agenda cheia. A ministra da Saúde, por exemplo, a ministra Nízia Trindade, ela vai ser ouvida na Comissão de Saúde para explicar aí as ações da pasta nas ações contra a dengue. Outra comissão também que tem uma audiência bem importante é a Comissão de Trabalho, porque ela vai ouvir essa semana representantes da empresa Uber, da 99 também, para discutir um projeto de lei do governo federal que propõe aí, estabelece a regulamentação dos trabalhadores de aplicativos. E também, Kobayashi, só finalizando, termina nessa semana o prazo de sanção daquele projeto de lei das chamadas saidinhas dos presídios, né? Ele foi aprovado no Congresso no último dia 20 de março e está terminando nessa semana o prazo para o presidente Lula sancionar. A expectativa é que ele sancione de fato, mas com vetos. Kobayashi, é com você. Tá aí, Janaína Camelo, direto de Brasília, trazendo todos os detalhes da pauta de votação, de discussão, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Muito obrigado, Janaína Camelo. Meus amigos, muitos assuntos interessantes aqui. Vocês querem começar pelo quê? Tem a volta do DPVAT, tem a regulamentação do trabalho dos motoristas de aplicativo em discussão, tem a Nízia Trindade tendo que explicar a situação da saúde em relação à dengue, tem a questão da PEC das drogas, a reunião do Pacheco com o Padilha, essa relação aí entre poderes da República. Quem quer falar do primeiro assunto aqui?
Eu já estou preocupado com a volta do DPVAT, que eu acho que não precisava, o Acácio. Eu estou preocupado que não tem uma única pauta positiva. São todas pautas ruins ou decorrências de um conflito. É isso que me preocupa mais. Ruins ou muito ruins, né? Duas categorias. Exato. Isso é muito emblemático em relação ao momento que a gente vive no país, infelizmente. E eu tenho uma outra preocupação, né? Porque nós estamos concentrando em uma semana de discussão essas pautas, porque a Câmara e o Senado passaram uma semana aí praticamente de folga cuidando de política. Tudo isso no ano em que cerca de 10% do Congresso Nacional estão aí como pré-candidatos a alguma prefeitura. Então olha quantos temas importantes, quantas pautas sensíveis que vão ser discutidas parcialmente pelos deputados, porque a grande maioria vai estar ali, o que não for candidato vai estar cuidando do seu candidato ali no seu reduto eleitoral. Então eu fico aqui me perguntando se temas tão importantes terão a atenção necessária, se serão discutidos como tem que ser discutidos, né? E vamos nos lembrar que a gente já veio de uma semana de feriado, de Páscoa, né? Da anterior. Exatamente. Aí, nessa última, a turma estava cuidando das questões de filiação partidária para as eleições municipais em 2024. Essas eleições que se aproximam. Pacheco, escolhe um desses temas aí. Você quer falar o quê? DPVAT? A cassação do Chiquinho Brazão. Você acha que já está certo? Vai ser cassado ou não? Vai ser cassado, não tem a menor dúvida. Porque a turma pediu vista, né? Teve uma turma ali que quis dar uma analisada melhor. Mais um gesto em relação ao Supremo que ao mérito propriamente. O Congresso bate o pé, e o Lira tem feito isso bastante nos últimos tempos, que o Supremo não poderia prender um deputado no exercício do mandato por força constitucional, por conta do 53. De fato não poderia mesmo. Eu acho que acho que talvez uma das únicas pautas que eu concordo com o presidente da Câmara, com o Arthur Lira. Não poderia, por mais grave que seja o crime, há uma regra constitucional que deveria ter sido respeitada e o Supremo não respeitou. Então essa segurada da Câmara foi justamente uma mensagem para o Supremo. Agora, isso não quer dizer que o Congresso vai passar o pano para o Brazão aí, porque a situação ali é grave e ele vai ser cassado, não há a menor dúvida de que... E é importante também lembrar, né, Pacheco, que a questão judicial, ela não está atrelada à questão da soberania da Câmara dos Deputados em relação ao mandato. Então, mas o Brazão ainda vai responder processo, ele ainda tem a presunção de inocência. Isso não vincula a decisão da Câmara dos Deputados, que pode ir lá no Conselho de Ética abrir o processo, instaurar o processo e cassar o mandato do deputado se for a decisão do colegiado. São instâncias diferentes, né, Diego? Uma coisa é o processo jurídico, né? Outra coisa é o processo político. Politicamente, esse sujeito não se sustenta mais e a cassação tem que ser imediata. Essa é uma diferença interessante, né, hoje, que é um julgamento de natureza política, essa no âmbito do Congresso Nacional. Até por isso é que parlamentares políticos que julgam e não juízes, né? É super interessante ver essa queda de braço do Supremo com o Congresso, né? Porque ultimamente tem sido quase que resposta imediata, né? O Supremo toma uma decisão em que ele avança um pouco legislando e o Congresso então traz imediatamente uma resposta em sentido contrário com um projeto de lei. Então é preciso que haja realmente esse estabelecimento, essa determinação de até onde vão as forças e influências. Julgamentos jurídicos precisam ter o respeito ao devido processo legal, que muitas vezes não tem acesso aos autos pelos advogados, que muitas vezes eles reclamam que não acontecem plenamente e em tempo hábil para promover as defesas, sem prejuízo da questão política, que é super importante, que é válida e é uma resposta que também tem que ser dada. O julgamento político, ele tem muito valor, ele só não pode se sobrepor ao jurídico, e muitas vezes é o que a gente vê acontecer. Agora, e a situação da ministra da Saúde, hein, que está indo lá conversar sobre a situação da dengue, do que foi e está sendo ainda, né, claro que em menor escala, porque nós já saímos do verão, que é um período onde a dengue, naturalmente, já pela própria natureza, é mais grave, mas vai lá falar da atuação do Ministério da Saúde. Você acha que foi um ministério que, de alguma maneira, deixou a desejar? Porque na reunião ministerial, essa primeira do ano, do presidente Lula,
a ministra Nízia Trindade foi a mais cobrada ali a respeito da atuação do governo em relação à dengue, Acácio. Nós citamos hoje o caso do presidente da Petrobras e agora a gente fala sobre o caso da ministra da Saúde. São dois atores políticos em relação aos quais o presidente já externou do seu jeito, com muita sutileza, um certo descontentamento. E o fato dela ser ouvida na Câmara dos Deputados, por si só, já mostra que o governo já não faz tanta questão de protegê-la, porque do contrário, a Casa Civil ou os articuladores políticos do governo teriam agido e evitado a convocação dela. Obviamente, você bem disse, nós já saímos do verão, mas as temperaturas continuam altas e a gente ainda tem enfrentado certas chuvas. Então eu não vejo essa tendência de diminuição dos casos de dengue. E é óbvio, depois da contaminação, há um certo período para que os efeitos mais graves da doença surjam. Então eu acho que numa eventual reforma ministerial, e o presidente dá indícios que haverá uma reforma ministerial, a ministra da Saúde pode ser contemplada com uma eventual mudança de vaga. Esse contemplado é excelente, né? Vai receber um prêmio de tchau, né, ô Pacheco? Agora, é claro, né, tem os números da dengue, a tendência climática é que se diminua, mas fato é, ainda não tem vacina para todo mundo. Pois é, eu acho que, dada a situação, é até positivo que a ministra tenha sido convocada para ir no Congresso Nacional prestar explicações, sabe? E acho também, não tenho elementos para dizer que ela deve ser demitida ou não deve ser demitida, mas se for o caso, tem que ser substituída sim. Problema de saúde, questão de saúde pública, é algo muito grave. Se a coisa não está dando certo, você troca, você muda. O problema da dengue esse ano foi gravíssimo. Claro, nós estamos com o El Niño, né, o aquecimento das águas no Pacífico, que impactam no clima no Brasil. A gente tem tido temperaturas altíssimas. Nós estamos em abril já. Hoje está 32 graus, 33 graus aqui em São Paulo. Isso, é um negócio que nunca se viu. Agora, o governo tem que enfrentar isso. Sim. Tem que enfrentar. Se não está enfrentando bem, você troca as peças, né? Se ela não está sabendo implementar uma política de combate, tem que trocar ela e tem que trocar a estrutura do próprio Ministério, sabe? Não dá para a gente criticar Sim. A política nefasta do governo anterior ao combate do Covid. Claro que uma coisa não se compara com outra, Sim. mas porque ali havia um negacionismo, ninguém está negando o problema da dengue, mas a gente tem que fazer, o governo atual tem que fazer frente e tem que concentrar esforços no combate a isso. Poxa, eu tenho um amigo que morreu de dengue faz 10 dias. Morreu. Pois é, e aí a gente se lembra, na linha do que dizia o Pacheco aqui, Diego, que a ministra Nízia Trindade, ela foi escolhida como um quadro técnico justamente pela sua atuação na pandemia da Covid. Ela é alguém que vem da Fiocruz, inclusive, ou seja, se imaginava que essa ministra, em relação à vacina, seria nota 10. Seria a sua melhor atuação no Ministério da Saúde, seria na questão vacinal. E é justamente onde está pegando no calo, onde está faltando, onde as pessoas estão cobrando. Por que antes se cobrava vacina e agora está faltando? Por que só tem um tipo de genocídio, né? O genocídio da Covid é um, o da dengue não existe. E isso é ruim para ela, porque como ela, para as pessoas que defendem que ministros devem ser quadros técnicos, ela, como é uma dessas escolhas do presidente, quando falta na entrega, de alguma maneira desconstrói, diminui até o próprio argumento da escolha de quadros técnicos para ministérios importantes, como é o caso do Ministério da Saúde. Mas sem dúvida, Koba, a ministra Nízia Trindade hoje, na minha opinião, é o grande calcanhar de Aquiles desse governo. E as críticas que eu faço a essa gestão, levando em conta que o tema é saúde pública, são as mesmas críticas que eu fazia na gestão do governo anterior, como bem criticou aqui também o Pacheco. Assunto de saúde pública não pode ser contaminado por ideologia, porque o Covid não tem ideologia, o Aedes aegypti não tem ideologia e atingem o brasileiro independentemente da sua ideologia política. Então, eu acho que no mundo ideal, a ministra Nízia não deveria nem ser convocada a prestar
prestar esclarecimentos, ela deveria se apresentar para prestar esclarecimento à sociedade. Nós temos uma média de 11 mortes por dia no Brasil por conta de dengue. E como tá todo mundo levantando aqui, cadê a vacina? Cadê o tratamento? Cadê a universalização da vacina? Principalmente da integrante de um governo que tanto bateu nessa tecla no passado. Então, saúde pública é um tema delicado demais, é um tema que não admite falhas, faz bem o Congresso Nacional em convocar a ministra Anísia Trindade. Eu só espero que as respostas que ela oferte aos deputados sejam respostas sinceras, sejam respostas que de fato encarem o problema e não aquele show de sabonetagem que nós vemos quando geralmente ministros, membros do governo são convocados até o legislativo. Hoje, e aí, claro, ela está no cargo, está, claro, balançada, foi duramente cobrada na reunião ministerial, agora está indo prestar esclarecimentos, explicar a atuação do Ministério para os parlamentares também. A Cássio já disse, não há um esforço muito grande do governo de proteger, enfim, até porque proteger nesta altura do campeonato seria piorar ainda mais a avaliação do governo, que também tem alguns números ruins demonstrados em pesquisas recentes. Se a ministra cai, curiosamente, a gente teria mais uma mulher saindo, porque de todos que já saíram, a gente se lembra, é a Daniela do Ministério do Turismo, é a Ana Moser do Ministério do Esporte, é a presidente da Caixa Econômica, mulher também, não é? Que teve que deixar, enfim. E aí, se fosse mais uma demissão, curiosamente, mais uma mulher. Você acha que a mulher ela tem, de alguma maneira, uma facilidade maior de ser alvo nesse tipo de caso aí? E aí? Não. Acho que somos iguais, trabalhamos igual e temos mérito igual. Então, mulher ou homem... É só coincidência, então? É indiferente. O fato é que chegaram aos 38 ministérios, porque eram só 15, aumentamos para 38. E agora 39. 39. Com o Ministério do Márcio França. Um discurso muito... de certezas e soluções e promessas, sabemos fazer. O duro de você vir com esse discurso tão alinhado e vamos trazer mulheres e somos inclusivos e diversidade, isso e aquilo, mas só nomeou homem para o STF. Tá mandando as mulheres embora agora. Como é que fica? Fica feio, né? Ela realmente teve uma atuação muito aquém da forma como ela se colocou para atuar. Dengue não é imprevisível. Questões climáticas também hoje com tecnologia são previsíveis, embora haja mudanças. A gente não está falando aqui de tsunami, de furacão, de terremoto, de nada disso. A gente está falando de temperaturas acima, chuvas, mas tudo dentro do previsto. O Brasil é conhecido por ter o desafio da dengue todo ano. Não é uma novidade, a dengue não apareceu como a Covid. Então, uma ministra da Saúde que sedizente, técnica, que sabe fazer, que trouxe uma bagagem e trouxe uma experiência, e eu acho que muito boa, muito preparada, muito experiente. O problema é chegar dessa forma, como eu tenho a solução, e o governo trazer essa pauta tão latente, né? Subiram lá a rampa do Congresso com todas as representatividades, e isso ficou só no discurso, ficou só realmente naquela foto. Porque agora, coincidentemente, acho eu, as mulheres estão saindo, mas fica ruim para o governo. Não precisava ter exagerado tanto, agora é vítima do próprio discurso. Pediram o Pacheco e a Cássio. Posso Cássio só pôr uma pimenta antes do Pacheco? E esse ministério é namorado pelo Centrão, né? Muito provavelmente esse ministério, caso haja troca, vá para o Centrão. Assim como foi namorado pelo Centrão o ministério que teve que abrir espaço quando saiu a Daniela, que entrou alguém do Centrão, assim como era namorado pelo Centrão o Ministério dos Esportes, que teve que tirar a Ana Moser, assim como era namorado pelo Centrão a presidência da Caixa Econômica Federal, que teve que tirar uma mulher para botar o Centrão. O Centrão tá ganhando espaço das mulheres, o Pacheco. Ô, Nelsinho, mas isso é uma contingência. Essa ilusão de achar que o Executivo pode tudo, o Executivo depende do Congresso Nacional, e se não há maioria no Congresso Nacional, há de ser feita a composição. Isso é natural, é normal. Agora, se a ministra Nízia andou bem ou andou mal, isso não tem nada a ver com o gênero.
Isso não tem nada a ver com o fato dela ser mulher, não tem nada a ver uma coisa com outra. Para você também é uma coincidência. Eu acho que se tivéssemos um homem ali, talvez a situação fosse a mesma ou talvez fosse pior. Isso não tem nada a ver. O gênero não inclui nada. Eu queria apenas fazer uma observação à fala da Gi, que é a seguinte: nunca... Porque ela falou da falta de ministras no Supremo Tribunal Federal. De fato. Temos a ministra Carmen Lúcia. Em 11 ministros, há uma ministra que é a Carmen Lúcia, e isso é algo que deve ser corrigido. Agora, eu queria pontuar aqui o seguinte: o judiciário não é feito só do Supremo Tribunal Federal. Nunca um presidente da República nomeou tantas juízas mulheres como o presidente Lula. O Judiciário, o STJ, os Tribunais Regionais Federais, o Tribunal Superior do Trabalho. Lembro aqui da Daniela Teixeira agora. Daniela Teixeira, no STJ, entrou pelo 5º Constitucional da Advocacia, a Dani, uma excelente criminalista, Daniela Teixeira. Está sendo uma excelente ministra. Está sendo uma excelente ministra. E eu, inclusive, estive na posse dela e tenho o privilégio de privar da amizade da Daniela, e estou muito contente com o trabalho que ela vem fazendo em poucos meses de atuação perante o tribunal. Está fazendo uma revolução na 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, que é uma turma, são 2 turmas criminais no STJ, a 5ª e a 6ª. A 5ª é tida como uma Câmara mais dura do que a 6ª. Mas a Dani tem feito um trabalho ali de grande excelência. E nesse ponto... Pois não, pode falar. Só aqui defendendo as mulheres. Se temos tantas mulheres, e temos mesmo no judiciário, tão competentes, por que não um nome para o Supremo também? Mas não há dúvida. Por que a Dani não foi para o Supremo? Mas não há dúvida. Espero que um dia a Dani vá para o Supremo, ou outras Danis. Eu quero cada vez mais outras Danielas. E eu quero um Supremo Tribunal Federal que tenha pelo menos 5 ou 6 ministras. Porque você tem 11 ministros, é um número ímpar. Mas a igualdade na Ordem dos Advogados, na seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, a gente tem o 5º Constitucional. No nosso edital da Ordem aqui, de 6 vagas que nós mandamos para o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça tira 3, ficam 3, manda para o governador escolhe 1. No nosso edital na OAB São Paulo, das 6 vagas, 3 tem que ser mulheres, 3 tem que ser homens e 2 tem que ser negros. Inclusive, né, Pacheco, conseguimos 2 nomeações de mulheres nos últimos 2 editais. Exatamente, a Ana Paula Patinho e a doutora Débora Brandão. Foram 2 mulheres. Mas calma aí, na verdade, de 4 vagas, 3 foram mulheres, né? Que é a Ana Paula, a Débora e a Lia Porto. Lia Porto, exato. Então o governador Tarcísio também, parabéns. De 4 opções, teve 3 mulheres. Mas tem um ponto importante. Eu acho que a questão da mulher, a gente já deixou, consenso aqui, não é por competência. Tanto que o Pacheco constatou aqui que tanto poderia com um homem ser pior, ser melhor, ou outra mulher ser melhor do que a Nízia. A questão é representatividade, é ter as mulheres posicionadas em posse de poder. Não importa se cada um dos ministros homens do governo ter ali a sua subordinada, só mulheres ocupando os demais cargos dentro do ministério. A questão é, este atual governo subiu a rampa do Palácio do Planalto com ali uma plástica de representatividade passando a faixa presidencial ao atual presidente. E no momento em que as crises se acirram no governo, as principais, as primeiras a serem cortadas, e aí, dentro dos ministérios que mulheres foram substituídas, ou na Caixa Econômica, onde isso também ocorreu, não existe uma crise tal como existe no Ministério da Saúde. Então, eu, de forma diferente, vejo sim uma predisposição do atual governo em tirar as mulheres de cargos de poder e substituí-las por homens.